E aí, gente, salve todo mundo, né? Vamos que vamos nessa força. Hoje falar sobre um período da história do Brasil chamado período joanino. Um momento em que Dom João VI, que era o rei de Portugal, e a sua família vieram para o Brasil. Mais alguns pouquinhos nobres, a gente vai ver. Então assim, gente, relembrando algumas coisas da história do Brasil. A gente já viu o período pré-colonial, lá 1500 e pouquinho, até 1530, a exploração do pau-brasil, né? O escambo feito lá com os indígenas. Aí a gente entrou para a fase do Brasil colônia, em que foi produzido cana-de-açúcar no Nordeste, a questão da escravidão. Passa todo o século XVI, todo o século XVII, 200 anos de história de cana-de-açúcar. A cana entra em crise. Quando a gente vira para o século XVIII, surge um novo momento da economia do Brasil, que é voltado para a exploração do ouro. Então a gente viu todo o século XVIII, né? 1700 e pouco. Então a gente viu a questão cultural, a questão da exploração, a questão social, a questão dos impostos, dos abusos dos impostos muitas vezes. A gente viu que isso gerou revoltas, que a gente chamou de nativistas e emancipacionistas. Quando a gente está chegando no fim do 18, né, começa a ter ideias liberais aqui no Brasil, querendo independência, querendo liberdade, mas não conquistou ainda. Quando a gente vira para o 19, os anos de 1800 e bolinha, o primeiro grande fato de importância aqui está em 1808, comecinho do século XIX, quando a família real portuguesa chega até o Brasil. Ela, mais nobres, mais funcionários, em torno de 10 mil pessoas. Imagina 10 mil pessoas chegando na cidade do Rio de Janeiro. Do nada, por quê? Existe um porquê, não é vamos passear, vamos mudar para lá. 10 mil pessoas vamos mudar de repente. Existe um motivo. Para a gente entender o motivo e o quanto todas essas pessoas, e mais a presença do rei de Portugal instalando a sua corte aqui na capital, Rio de Janeiro, passou a ser capital do Brasil, né? O quanto isso influenciou na história do Brasil, para a gente entender esse período que é o período joanino. Joanino porque faz referência a Dom João, né? Dom João VI, que era o rei de Portugal. Então, Dom João VI, mais a sua família, mais 10 mil pessoas chegaram aqui. Esse é o período joanino. Por quê? O que, que mudou? O que aconteceu? E vai mudar, hein? Presta atenção. O que, que aconteceu para esse povo todo vir para cá? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que dar uma pausa nessa história do Brasil para relembrar algo que a gente viu que estava acontecendo lá na Europa. Lá na Europa, no final do século XVIII, né, virada para o XIX, estava rolando as ideias de liberalismo, a burguesia querendo tomar o poder, acabar com o absolutismo. Vocês viram na Revolução Francesa, cortar a cabeça do rei, toda aquela confusão política, né, econômica, enfim. Vocês viram que o Napoleão acessa o poder. Quando o Napoleão acessa o poder, né, dentre várias situações, ele impõe aquilo que a gente chamou de bloqueio continental. Lembra que eu dizia que o bloqueio continental era importante, né? No que consistia o bloqueio continental? Consistia em o Napoleão fechar a Europa, o continente, por isso bloqueio continental, fechar o continente europeu para que esse continente não negociasse com a Inglaterra. A Inglaterra estava bloqueada, bloqueio continental. A intenção do Napoleão era fazer a França se tornar a potência e tomar o posto da Inglaterra, né? Já que o Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra militarmente, porque antes de chegar em terras inglesas tinha que passar pelo mar,
e a marinha inglesa era a mais poderosa da época, né? Napoleão ia ser derrotado. Então, como ele não conseguia pela lógica militar, ele adotou a estratégia do bloqueio continental. E ele passa a ameaçar, então, os países que se atrevessem a negociar com a Inglaterra. A gente viu que dois desobedeceram, né? A Rússia, que a gente já viu, e Portugal. É esse que interessa para a gente hoje. Portugal continua negociando com a Inglaterra. O Napoleão pressiona Portugal e o Dom João VI se faz de bobo, não é? Tudo bem, não, a gente não vai negociar mais. Ao mesmo tempo que a Inglaterra pressionava Portugal. Né? Você vai continuar negociando e obedecendo as regras de Napoleão, do bloqueio continental, ou você vai continuar com os nossos laços de amizade que já vem desde muito tempo. Né? Então, digamos que Dom João VI estava pressionado por dois gigantes, né? Pelas duas potências europeias, pela Inglaterra e pela França. E então, nesse diz que me diz, vai, não vai, vai para um lado, vai para o outro, Napoleão recebe uma espécie de um ultimato, ó, Dom João VI recebe uma espécie de ultimato por parte do Napoleão, fala, ó, tô sabendo, tô avisando, a gente vai invadir. Você vai ficar de qual lado? Se você continuar, nós o exército francês, vamos invadir Portugal. E não deu outra, não é? Daí entra a fuga do Dom João VI, da família real e de mais todas aquelas pessoas nobres, né? Fugindo através do Oceano Atlântico para chegar até o Rio de Janeiro e se instalar aqui no Rio de Janeiro e mudar a história do país. Né? Só que assim, Dom João VI temia encontrar no meio do Oceano Atlântico embarcações francesas e essas embarcações seriam atacadas. Então, imagina, 10 mil nobres morrendo de uma vez. Então, o que o Dom João VI faz? Ele pede ajuda para a Inglaterra. A Inglaterra não tem a maior marinha do mundo? Tudo bem. Ele pede para a Inglaterra escoltar, acompanhar os navios portugueses em segurança até o Brasil. Caso houvesse algum problema no meio do Oceano Atlântico e os franceses estivessem lá de supetão na espreita, esperando, os ingleses dariam conta da questão militar da defesa dos nobres portugueses. Isso não aconteceu, né? Não foi encontrado nenhuma embarcação no meio do oceano. A Inglaterra trouxe, então, as pessoas vivinhas da Silva para cá. Né? Isso vai ter um preço. Não vai ser de graça. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, quando a família real chega aqui no Brasil, 10 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro, aquela maravilha, né? Conservada, em pleno começo do século XIX, toma contato com aquela população, né? A população fica abismada de ver tanta gente diferente, tão luxuosa, tão rica. Eles passam até a imitar os trejeitos dessas pessoas, né? Aqueles gestos de nobreza, de agradecimento. Isso até como curiosidade entra para as escolas de samba, né? O rei e a rainha, né? Da escola de samba, da bateria, etc. Imitando os gestos, vestidos com roupas de nobre da época, né? Então isso ecoa até os dias de hoje no carnaval brasileiro, né? Isso é uma característica. Uma outra característica é o fato de as pessoas do Rio de Janeiro passarem a imitar, em tom de zombaria, muitas vezes, né, o sotaque dos portugueses, né? Então, a partir de agora, os moradores do Brasil são portugueses e essa puxada do S, né, os, com um som de X, bem característico dos cariocas, né, faz referência a essa imitação, né, essa tiração de sarro, muitas vezes, que as pessoas que viviam no Rio, os cariocas, faziam por parte das pessoas que estavam chegando. E isso acaba virando
numa característica do sotaque talvez mais próximo de Portugal. No Brasil todo, o sotaque mais próximo de Portugal, né, talvez seja o Rio de Janeiro por esse X, né, dito pelos portugueses. Enfim, curiosidades. Volto aqui, Rio de Janeiro. Então as pessoas ficam abismadas e indignadas, porque agora, onde essas 10 mil pessoas vão morar, viver? Então, baixa-se uma ordem de que os antigos moradores deveriam ceder as suas casas para os nobres que estavam acabando de chegar. Simples assim. Né? E colocavam um P e um R na porta do morador, para indicar que ali era algo que pertencia ao príncipe regente. Né? Virou chacota, virou piada, né? Ponha-se pra rua, né? Ponha-se na rua, o PR, né? E enfim, quer dizer que já chega de uma forma autoritária, impensada, se impondo sobre as pessoas que viviam aqui. Isso gerou insatisfação. Lembra que a insatisfação já era grande antes da chegada. A insatisfação vai aumentar, né? Só um detalhe que eu esqueci de comentar. No momento da fuga, né, de Portugal, na hora do embarque, aquilo não foi planejado, foi uma confusão. Pessoas levando galinha embaixo do braço para poder se alimentar, erguendo suas saias para as mulheres, né, para poder entrar na embarcação, correria. Existem algumas crônicas de época que descrevem, né? Então as pessoas escreveram lá os seus textos no navio e eles viam a cidade, não é, sendo atacada pelos franceses que estavam acabando de chegar. Então, no mesmo momento que eles acabaram de sair do porto, os franceses estavam acabando de chegar. Então, foi super sem planejamento, super na correria. Então, eles viam o povo português sendo morto, assassinado muitas vezes, enquanto eles nobres, se sentiam aliviados, né, de estarem vivos, e descreviam esses registros nessas crônicas, nessas agendas, né, nesses diários, né, de bordo, muitas vezes. E, enfim, só para registrar a situação de fuga, como sendo uma fuga sem planejamento e de massacre para o povo português que ficou, a burguesia, a população mais comum. Isso vai gerar uma revolta por parte da população portuguesa. Mais para frente a gente vai comentar isso também e vai interferir na história do Brasil. Afinal de contas, o rei de Portugal está no Brasil e vai ser pressionado. Não é? Então, decisões de Portugal vão interferir aqui na história do Brasil. Enfim. Aí eu coloquei umas imagens, né? Olha aqui, essa é a imagem do Dom João VI. E aqui, as milhares de cabecinhas, né? Com as embarcações. Só para ilustrar a situação, vocês visualizarem, né? Aqui a figura central, né? De novo, do Dom João VI. Enfim, repara as roupas dos nobres, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, funcionários, enfim, todas as pessoas da elite portuguesa fugindo dos ataques napoleônicos. Tá. Mas aí vocês viram que os ingleses não vão deixar barato essa escolta, né? Eles vão cobrar o seu preço, não vão fazer esse favor de graça. Lembra, amigos, né? Negócios à parte? Muito bem. O que a Inglaterra exige? Pelo fato de ter transportado 10 mil nobres para o Brasil. Primeiro, no mesmo ano, ó, 1808, a abertura dos portos, a gente já vai ver o que significa isso. E em 1810, os tratados de 1810, também conhecidos como Tratados de Navegação e Comércio. Vamos ver o que é cada uma dessas duas coisas. Abertura dos portos às nações amigas. Gente, lembra da história do Brasil? Desde lá, do começo da história, desde o período da cana, existia uma característica chamada pacto colonial. A colônia
só poderia negociar com a sua própria metrópole. Ou seja, o Brasil, no caso do Brasil, só poderia negociar com Portugal. Ponto. Era um pacto. Negociava por baixo dos panos, né? Muitas vezes, alguns piratas, sim, mas o grosso da economia era com Portugal, só com Portugal, exclusividade portuguesa. Por isso que a gente chama de monopólio. Lembra, mono quer dizer um? Só Portugal é quem detinha o comércio. Era o monopólio de Portugal sobre o Brasil. Portanto, o Brasil estava, entre aspas, fechado para negociar com a Inglaterra, com a França. Né? O Brasil tinha que vender para Portugal, para daí Portugal redistribuir para os outros países. Isso ao longo do 16, 100 anos. Ao longo do 17, 200 anos. Ao longo do 18, 300 anos de monopólio português. Agora, no começo do 19, a Inglaterra, que sempre esteve de olho nessa negociação direta, para não pagar tão caro, agora a Inglaterra decide. Portugueses, trouxemos vocês sãos e salvos aqui para o Brasil, não é? 10 mil nobres. Muito bem. Isso não vai ser de graça, certo? Sim. Qual é o preço? O preço é o fim do monopólio. Abram os portos para as nações amigas. Entendam nações amigas como Inglaterra. Porque daí a Inglaterra não precisa do pivô Portugal. A Inglaterra negocia diretamente com o Brasil. O que acontecia antes? Portugal ia lá, pegava a matéria-prima, cana, o açúcar, enfim, e revendia para a Inglaterra por valores mais altos. Dando o exemplo da cana, né? Agora a Inglaterra poderia negociar diretamente. E aí a Inglaterra vai ser beneficiada. E Portugal, mas não. E tudo menos isso? Não, tem tudo menos isso. Vai querer encarar o poderio inglês? A gente trouxe 10 mil pessoas vivas, seguras e saudáveis. Então, Dom João VI não teve outra maneira a não ser abrir os portos do Brasil. Tudo bem, estão abertos. Vantagem para a Inglaterra, né? E para as outras nações também. Tudo bem? É isso, a primeira coisa. A segunda coisa, isso foi em 1808, tá? A segunda coisa é de 1810, né? Ou também chamado de Tratados de 1810, Tratados de Navegação e Transporte. Apesar de a Inglaterra ter conseguido a abertura dos portos e acabar com esse monopólio dos portugueses, ela estava insatisfeita. Ela queria mais privilégios, né? Então, em 1810, ela chega para Dom João VI e pede facilidades nos impostos cobrados pelos produtos. Não é? Então, você vai vender um produto do seu país num outro país, o outro país cobra uma taxa. Né? Seria mais ou menos assim, um exemplo besta. Eu vou vender, sei lá, qualquer objeto, capinha de celular, no seu quintal. Não posso. Né? A não ser que você fale, tá bom, se você me der aí 30% dos seus valores, a gente negocia. Opa! Então é só um exemplo esdrúxulo para você entender a lógica. Ao invés de eu e você no seu quintal, é a Inglaterra, Portugal e outros países nesse grande quintal chamado Brasil, né? Vendendo coisas aqui. E para isso o Brasil e Portugal cobram impostos. Né? E a Inglaterra queria privilégios, ela queria pagar menos. Daí os valores, ó. 15% para a Inglaterra, 16% para Portugal e 24%, cobrando mais caro, para os demais. Não é? Essa atitude favoreceu a Inglaterra. E aí não tinha como negar. Afinal de contas, 10 mil pessoas, mais o rei, mais a rainha, haviam sido salvos. Não é? Quem sai ganhando com isso é a elite brasileira, que compra produtos estrangeiros mais baratos, né? Como esses que estão aí, e entre outros tantos, tá, gente? Que no Brasil, nessa época, se comprava de palito de dente até caixão, passando por sapato, talher, enfim. Livros é importante. Por que é importante? Porque nos livros existem ideias
que ideias estão rolando lá na Europa. Lembra? Iluminismo. O iluminismo vai chegar também aqui no Brasil através desses livros, né? Isso também tem uma consequência negativa para o Brasil, que é o fato de desestimular a indústria aqui no país, né? Não tinha como competir com produtos estrangeiros mais baratos. E, por enquanto, é isso. Tem mais coisas que o Dom João VI vai aprontar? Tem, mas isso nas próximas aulas, tá bom? Valeu, gente. Tudo de bom. Até.